Amado Padre José Gerson, nosso querido pároco da paróquia São João Batista de São João da Aliança, queridos catequistas, amados crismandos com seus pais e familiares, querido povo de Deus, diletos internautas que nos acompanham nas nossas celebrações. É um dia bonito para a nossa comunidade dentro desse tempo de advento, como sempre repito nas missas de crisma, nesses tempos de advento, que não é um tempo propício para a crisma, mas em razão do número de turmas em toda a diocese, nós temos que, por razões pastorais, celebrar também as crismas dentro do tempo do advento. Nesse tempo de espera, de preparação do coração para celebrar a dignidade da vinda de Jesus, e vocês já estão com um presépio muito bonito, já preparado para a noite santa do Natal, acolher assim o mistério de Nosso Senhor e cantar os louvores da chegada do menino Deus. Para que nós possamos ser católicos de verdade, cristãos destemidos e corajosos, nós precisamos do Espírito Santo. Deus Pai realiza o seu primado na criação do mundo, na escolha do povo de Israel para ser o povo da aliança que iria preparar a chegada do Messias. E o Antigo Testamento é todo um relato da ação do Pai na obra da criação e da eleição do povo da antiga lei. A antiga lei, o Antigo Testamento, preparou a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que estabeleceria o novo Israel, não o antigo, mas o novo Israel, através do batismo no Jordão, para viver intensamente o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, e após a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição, receberem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus agiu. Ele foi o sopro de esperança para o povo de Moisés, o povo de Abraão, de Isaque e Jacó, o povo de Davi, o povo hebreu. No Novo Testamento, o novo povo de Israel, novo Israel, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. O Pai cria, nosso Senhor, o Filho, recria a humanidade pecadora pelo mistério da sua salvação, e o Espírito Santo é este sopro divino que conduz a igreja nesses tempos difíceis. Daí que nós precisamos sempre pedir: vem Espírito Santo, manda, Senhor, o teu Espírito. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus em nós para fazermos o bem, para testemunharmos a nossa fé, para viver a alegria da nossa comunidade paroquial. O Espírito Santo é essa força invisível do Pai e do Filho, derramada em nossos corações pelo batismo, e é esta força que a gente sente dentro de nós. O Espírito Santo age dentro de nós, pois São Paulo diz que, naquela sua pergunta, vocês não sabem que sois templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? E ele recomenda: por isso nós não podemos mergulhar no pecado, de maneira alguma, porque o pecado, essa sujeira
que não permite a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito de Deus, ele age livremente na nossa vida quando nós, de coração aberto, de coração pronto por Deus, acolhemos o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Quando nós pecamos, quando a gente faz uma coisa errada, dentro da nossa consciência, o Espírito age. Pois nós temos toda uma estrutura humana para acolher a verdade. A verdade, ela acha lugar em nós quando o Espírito Santo encontra essa abertura para habitar em nós. O casamento, por exemplo, se não há uma abertura do Espírito Santo, do esposo e da esposa, que se torna um só coração, uma só carne, o casamento não vinga. Mas se o esposo e a esposa têm o Espírito Santo, acolhe o Espírito Santo no seu casamento, na sua vida, o casamento nunca vai desbotar, nunca vai perder sua cor. Os jovens que têm o Espírito Santo nunca vão usar droga, nunca vão prostituir, nunca vão roubar, porque o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho em nós, para sedimentar o nosso coração no caminho da verdade. O Espírito Santo, ele vai pavimentando o nosso coração, para que em nós tudo seja estrada de Cristo. A estrada de nosso Senhor, ela é preparada dentro de nós pelo Espírito. Ele que vai aplanando o nosso interior. E quando uma pessoa acolhe o Espírito Santo, ela toma nojo das coisas do mundo. Eu, quando fiz a minha experiência com o Espírito Santo, hoje até partilhava isso com uma pessoa, eu tive uma renúncia às músicas mundanas. Eu não escuto música mundana desde 1981, quando, conversando com um seminarista mais velho, e ele me dizia da música clássica. Eu nem sabia que isso existia. E quando eu escutei a música clássica, música de 200, 150, 250 anos atrás, eu senti, mas é isso que eu tenho que ouvir. E até hoje eu gosto das músicas clássicas. Se vocês me perguntar sobre as músicas breganeja, essas músicas imundas, eu não conheço nenhuma. Não sei, não escuto. Porque no Brasil há muitos e muitos anos que não se compõe uma música que presta. Só música que fala de sexo, que fala de bebida, de dinheiro e de bobagem. Por isso que eu tenho pena da nossa juventude que não conhece a música clássica. Não conhece as orquestras. Não conhece o teatro clássico. Então a gente fica nessa bobagem, com o terreno do nosso coração cheio desses estrumes do demônio, que tanto mal faz aos nossos corações. Nesses dias eu tenho falado daquela obra de arte, que agora não me lembro o nome do pintor, que pintou uma obra de arte muito bonita. Uma grande bacia d'água e saindo de dentro da bacia uma mulher nua, muito bonita e resplandecente de luz. E apavorada. E o autor diz, olha, antiga, clássica, a verdade estava tomando banho e a mentira veio para tomar banho junto com a verdade. A verdade, muito bonita, muito esplendorosa, e ali intestida tomando o seu banho, a mentira feia, corpo feio,
estrangulado, viu a roupa da verdade pendurada numa árvore. A verdade tirou a roupa para tomar banho. Então a mentira rapidamente saiu da bacia, pegou a roupa da verdade, se vestiu e saiu pelo mundo. E a verdade nunca mais encontrou sua roupa. E a mentira até hoje não perdeu a roupa da verdade. Por isso que a mentira, ela apresenta para nós como sendo a verdade, com a roupa da verdade. Mas ela esconde um corpo feio, que é a mentira. Enquanto isso, a verdade, ela anda pelo mundo, nua e crua. E às vezes a gente fica assustado com a verdade, mas é a verdade. A verdade é nua. A verdade não tem disfarce. A mentira, porque é falsa, ela não tem a verdade. Ela só tem a roupa da verdade. Daí que a mentira apresenta-se aos jovens, dizendo, use drogas, faça sexo antes do casamento, isso é bom. Não é pecado, é a mentira falando. E quando as pessoas caem na desonestidade, na corrupção, nos engodos do pecado por causa da mentira, o que vai acontecer? Elas vão encontrar a verdade depois nua e crua. E vão ficar também desnudadas com seu pecado e com a sua mentira, com a sua miséria. O cristão nunca se deixa alcançar pela mentira. O cristão sabe que a mentira tem pernas curtas. Ela não vai longe. Mente aqui e a verdade confronta ela ali na esquina. Daí, a pessoa crismada deve ter no coração esse desejo de ser uma pessoa da verdade. Porque o Espírito Santo revela em nós os seus dons que vocês estudaram na Crisma. Vocês estudaram muito bem esses dons. Os 7 dons do Espírito Santo. Quando nós agarramos ao Espírito Santo, quando nós acolhemos Deus dentro de nós, os carismas do Espírito derramam em nós a prudência, a sabedoria, a ciência, o temor de Deus, a justiça. Todos esses carismas, discernimento e etc., vão brotando dentro de nós. E nós nos tornamos agentes da verdade. Mas para que nós sejamos alcançados pela verdade, que não somos nós que alcançamos a verdade, é ela que nos alcança, é preciso, meus irmãos, nunca usar a roupa da mentira. Que a mentira quer colocar a roupa dela em nós. Nós devemos ter a nudez da verdade. O cristão não precisa provar nada, porque ele é de Deus. E a nossa nudez, o nosso despojo, a nossa pobreza como cristãos, ela é homologada em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele unge a nossa pobreza e a nossa nudez. Quando, na sua chegada ao presépio, o nascimento de Cristo é o nascimento pobre, nosso Senhor nasce despojado, Ele nasce nu. E o cristão segue nu a Cristo nu. E nosso Senhor, desnudo no presépio, nos ensina durante o seu evangelho a vivermos o desapego e a olharmos para Ele nu na cruz,
como nós temos um grande crucifixo aqui, e olhando o crucifixo, onde Cristo desnudado morre, nós entendemos, a verdade está na nudez espiritual, o despojamento. A vaidade, a mentira não deve ocupar lugar no nosso coração. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tem a verdade no coração não se torna desonesto. Quem é da verdade não mente, não passa o outro para trás, não defrauda ninguém, não destrói a sua família, pois a verdade nos conduz à libertação. E é esta verdade, meus irmãos, que quem recebe a crisma, recebe na unção, o Espírito Santo, Espírito da verdade. Nós vivemos num país de grandes mentiras, mas grandes, não são pequenas. Quanta mentira a gente escuta. Você quer se tornar um expert na mentira? Assista a Globo. A Rede Globo, com CBN, com Globoplay, com Globo News. Assista isso e vocês vão ter um encontro com a mentira. 70 anos esse sistema de comunicação mente. Mente contra a igreja. Mente contra a verdade. Mente. Simplesmente mente. Simplesmente passa a mão na cabeça do que não presta. É impressionante. E quantas pessoas formadas por esse sistema podre, que não acham esse lugar para se informar. E você se desinforma nisso, na grande mídia, que é sustentada nas suas mentiras hoje, pelo Senado e pelas altas instâncias do Judiciário. E aplaude quando alguém tira a liberdade dos outros, quando prende, sem processo, sem denúncia do Ministério Público. Ah, porque eu não gostei do que você falou, então você está preso, paga multas. É a liberdade sendo quebrada. Isso não é de Deus. O Espírito Santo nos traz a liberdade. Somente a liberdade pode fazer um país próspero. Nenhum país que está sob o manto da ditadura pode ser feliz. O povo da China não é feliz, da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela e da Argentina. Não são felizes, não têm liberdade. E agora aqui no Brasil. O Brasil hoje é um país onde não se tem mais a liberdade de expressão, onde a Constituição está sendo jogada fora. Isso é ruim, não termina bem isso, mas nunca termina bem. Passa-se o tempo, mas a justiça de Deus vem em cima daqueles que promovem a tirania. A gente lembra do tempo da Covid, essa peste que veio da China. Quantas pessoas no Brasil todo sofreram, foram presas, por estar sozinho na praça, por estar andando na beira do mar, tomando sol. Pobres comerciantes que viram a polícia soldar as portas dos seus comércios por causa da tirania da Covid. Impuseram tanto sofrimento ao povo, à igreja, fecharam as nossas igrejas.
Nunca se roubou tanto dinheiro do povo quanto na pandemia. E a gente vê agora umas caras lerdas aparecendo. Começa a aparecer essas caras, assumindo isso, aquilo. Mas cadê o consórcio do Nordeste? Cadê a CPI que não apurou os milhões e milhões que foram roubados? Governadores que compraram respiradores de empresas que importam material de maconha. Respiradores que nunca chegaram. Cadê? Cadê o dinheiro de volta? É o país da mentira. A mentira está andando aí com a roupa da verdade, mas basta você tirar a roupa dela que você vai ver que aquela roupa esconde um ganzepe, uma miséria. Quão miseráveis são os corruptos, os autoritários, os ditadores, os tiranos, os tiranetes, são tão miseráveis. Eles acham que vão mandar no mundo a vida toda e esquecem que em cada cidade existe o cemitério, que um dia eles vão descer a cova. Isso passa rápido e muitos vão cuspir nas suas sepulturas no dia de finado, em desonra ao nome desses tiranos, ladrões, corruptos, mentirosos, que estragaram a vida de tantas pessoas. Portanto, meus irmãos, nossa vida deve ser reta. Nossa vida deve ser uma linha esticada, sem curva. Uma vida no Espírito Santo. Uma vida no Evangelho de Jesus. E quem recebe a Crisma e quem quer ser um católico de verdade, nunca esquece, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, essa é uma grande verdade que nós nunca podemos esquecer. Somente Cristo é a verdade que nos liberta. Somente Jesus pode nos dar a felicidade através do seu Espírito Santo. Fiquemos, pois, cheios do Espírito de Deus, esvaziados da mentira, da corrupção, do pecado. Estaremos sempre, meus irmãos, preparados para a morte, preparados para esse momento em que Deus vier nos visitar. Enquanto isso não acontece, a igreja, a comunidade é o lugar da minha oração. O lugar do amor, o lugar da solidariedade, da ajuda uns aos outros, da escuta. O lugar dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da unção, do matrimônio. Quantas pessoas estão amigadas, poderiam casar na igreja, sair do pecado, comungar, mas não querem, porque ainda não experimentaram o toque da verdade. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Que São João Batista interceda por nós. E a Santíssima Virgem Maria, Senhora das Dores, possa acolher as nossas lágrimas e torná-las pingos de água viva, de esperança e de amor. Assim seja. Amém.